Quando a gente pensa em natureza, o que vem na cabeça, né? Geralmente florestas, oceanos, animais, coisas que a ciência vai lá, observa e cataloga. A gente se acostumou a ver a natureza como um objeto, uma coisa separada da gente. Mas e se essa visão estiver, na verdade, um pouco equivocada? E se essa separação toda for só uma ilusão? E se a natureza não for só aquilo que a gente vê lá fora, mas algo que nós somos por dentro, uma linguagem que o nosso próprio corpo fala? É essa ideia provocadora que a gente vai explorar agora. Ok, então para a gente mergulhar nisso, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e questionar a própria palavra. O que natureza realmente quer dizer? Olha que interessante, a origem da palavra já dá uma baita pista. Em grego, a palavra era physis, que tem a ver com crescimento, com brotar. Em latim, era nascor, que significa nascer. A ideia original, então, não era de uma coisa estática, um objeto parado, mas de um processo, sabe, algo dinâmico. A natureza, na sua essência, é a autoprodução de um sentido que vem de dentro para fora. Só que com o tempo, especialmente com a ciência moderna, outra visão acabou dominando tudo. A da natureza como se fosse uma grande máquina. Um mecanismo super complexo que, para a gente poder entender, a gente precisaria desmontar e analisar pecinha por pecinha. Mas será que essa metáfora da máquina realmente dá conta do recado? Vamos testar essa ideia com um exemplo bem curioso lá dos comecinhos da cibernética. Essa aqui é a tartaruga de Grey Walter. Um robô bem simples, na verdade, programado com só duas regrinhas básicas: ir em direção à luz e desviar de obstáculos quando batesse em alguma coisa. Mas o resultado foi fascinante. Para quem estava observando, ela não parecia uma máquina seguindo ordens. Ela parecia viva. Ela explorava, hesitava, parecia até que tinha vontades próprias. E isso leva a gente a uma pergunta fundamental. A tartaruga parece que tem um propósito, né? Mas de onde vem esse propósito? Vem de dentro dela mesma ou veio de quem a construiu? E aqui é que está o pulo do gato. O sentido de uma máquina é sempre externo. Ele vem de quem a programou. O comportamento dela é controlado por comandos. Agora, num organismo vivo, o sentido é interno. Ele emerge de dentro. O comportamento é auto-organizado. O organismo não só responde ao mundo, ele ativamente cria o seu próprio mundo. Para a gente entender melhor essa ideia de criação de mundo, vamos deixar as máquinas um pouco de lado e mergulhar de cabeça no universo particular de um animal. O biólogo Jacob von Wexkow criou um conceito para isso que é genial. Ele chamou de Umwelt. É a ideia de que cada animal vive em seu próprio mundo sensorial, na sua bolha. E o exemplo mais radical disso talvez seja o do carrapato. Pensa bem nisso. O carrapato pode ficar lá parado por quase 2 décadas esperando por apenas 3 sinais. Primeiro, a luz, que o guia para um ponto alto de observação. Depois, o cheiro de um mamífero específico, que o faz se soltar. E, por fim, o calor, que o guia até o lugar certo para se alimentar. Todo o resto do nosso mundo, com cores, sons, formas, simplesmente não existe para ele. Então, o ponto crucial é este: o corpo do carrapato não é um receptor passivo de informações. Ele filtra e seleciona ativamente os estímulos que importam para ele. Ele constrói, ele desenha o mapa do seu próprio universo a partir da sua biologia. E essa capacidade do corpo de criar o seu próprio mundo, de saber o que é importante, começa muito antes do nascimento. A pesquisa com embriões mostra que a vida se organiza como um todo, desde o comecinho. Os estudos com embriões de salamandras revelaram uma coisa incrível. O sistema nervoso não vai se formando pedacinho por pedacinho. Ele se desenvolve como um todo unificado, que já antecipa os movimentos que o animal um dia vai fazer, como nadar ou andar. O corpo não é uma coleção de partes que depois são conectadas. Ele é um projeto unificado que se desdobra, como um telefone que se inventa e se opera sozinho. Essa ideia de uma lógica que vai surgindo sem um plano super detalhado lembra muito o trabalho de um artista. Pensa no pintor Matisse. Ele ia jogando as pinceladas na tela em lugares que pareciam aleatórios, e de repente, depois de um tempo, uma lógica, uma harmonia aparecia. O organismo se desenvolve de um jeito parecido. Não como uma linha de montagem, mas como uma harmonia que vai se descobrindo. Certo. Então, como é que tudo isso, a tartaruga robô, o mundo do carrapato e o embrião da salamandra, se conecta com a gente, com a nossa consciência e a nossa linguagem? Bom, isso nos joga bem no meio de um dilema filosófico clássico. De um lado, a gente tem a natureza lá fora, o mundo dos objetos que a gente percebe.
Do outro, a gente tem a natureza aqui dentro, as estruturas da nossa mente que organizam essa percepção. A grande questão é: onde é que essas duas coisas se encontram? E a resposta, que é ao mesmo tempo radical e muito simples, é: a ponte é o nosso corpo. O nosso corpo não é só mais um objeto no mundo, como uma cadeira ou uma pedra. Ele é o próprio lugar onde o mundo ganha sentido. É no corpo que a força criativa da natureza, a physis, se transforma em significado, no que os gregos chamavam de logos. E aqui está a grande virada de chave. A natureza não é um objeto mudo, esperando a gente dar nome às coisas. O próprio ato de perceber com o nosso corpo já é uma forma de sentido, um logos selvagem, primordial. A gente não está separado da natureza, observando de fora. A gente participa da contínua criação de sentido dela. Nossa linguagem, nossa ciência, elas não surgem do nada. Elas nascem dessa conversa fundamental que o nosso corpo já tem com o mundo o tempo todo. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o nosso corpo é o lugar onde a natureza encontra sua voz, se a nossa própria percepção é parte desse desenrolar do mundo, então a questão que fica é: o que essa natureza, que também somos nós, está tentando dizer?